Boa noite. Nós estamos aqui hoje no Conversas Construtivas e o tema é como a gente consegue dar conta da demanda excessiva e mesmo assim superar as expectativas. Eu sou Fernanda Maioc e estou aqui como terapeuta integrativa, então eu vou falar muito sobre padrões, comportamentos e às vezes até crenças que a gente tem para estar aí acumulando mais atividades do que a gente realmente precisa, para não falar o não para as pessoas e ainda assim achar que a gente precisa fazer muito para superar essas expectativas. Então, se você olha para suas questões e identifica com esses temas, fica aqui. E depois também, quem está assistindo gravado, pode deixar nos comentários que eu adoro saber. Então, o que eu sinto desse tema, né? Primeiro, a gente está vivendo cada vez mais numa época onde as demandas elas estão cada vez maiores, né? Então, para todo mundo, não tem exceção, todo mundo está sendo super sobrecarregado. Se você não consegue administrar bem o que te pedem, ou aquilo mesmo que você se compromete a fazer com o seu tempo, né, com o tempo que você tem disponível, você vai se sobrecarregar mesmo. O que eu vejo na maior parte das vezes é que parece que a gente acha que o tempo é infinito, né? E na verdade o tempo é. A gente tem bastante tempo. Mas quando a gente olha para um dia, uma semana, um mês, a gente limita isso, né? Então a gente tem um limitador aí do tempo. E saber que todas as atividades, tudo aquilo que a gente se compromete, ela necessita de um tempo nosso, de uma energia, e que o tempo é uma das coisas mais valiosas que a gente tem. Saber priorizar aquilo que a gente quer é muito importante. Se a gente começar a pensar nisso, a gente iria falar não para muitas coisas que a gente se compromete, que a gente aceita, né? Depois que passa às vezes um tempo, você pensa assim, nossa, por que que eu fiz aquilo? Por que que eu me comprometi com de estar atendendo isso daqui? Que às vezes não fazia nem sentido. Fez, não levou a lugar nenhum, só perdeu tempo. Então, quero colocar aqui para você, a primeira reflexão de hoje é: será que eu preciso mesmo lotar a minha agenda? Será que eu preciso ter tanta coisa? Porque tanta coisa assim para falar, nossa, eu não tenho tempo para nada. Eu é, eu tô sempre com muitas coisas, as pessoas me chamam, eu não consigo ir porque eu já tenho coisas para fazer. Eu no passado eu era uma pessoa muito assim. Eu tinha a agenda super lotada. Eu sempre me comprometia com muitas coisas e eu comecei a refletir muito se tudo que eu fazia me levava para atingir a vida que eu queria. Eu comecei a ver que 70% das coisas que eu fazia não estavam me levando para aquilo que eu queria. Então eu fazia, não tinha tempo para quase nada. Às vezes apareciam novas oportunidades e eu não tinha tempo de olhar para aquilo. E no fundo, mais da metade das coisas que eu estava fazendo não me levava até a vida que eu queria ter. E isso é porque muita gente acha que quem tem essa vida com muitas coisas são pessoas de sucesso, né? Então existia lá atrás muita gente que falava que dá conta de tudo, que está muito ocupada, que ser muito demandada é sinônimo de sucesso. Então, se você tem isso aí, já presta atenção que isso não é uma verdade absoluta. Que não necessariamente você tem
né, uma agenda lotada, que você tem muitas coisas para fazer e você vai ter sucesso. Ou as pessoas vão te enxergar como uma pessoa de sucesso. Então, já respira fundo, porque se isso for uma verdade sua, já pensa assim: eu não preciso ter uma agenda lotada para ter sucesso. Eu posso ter sucesso e conseguir ter tempo para mim. Eu posso ter sucesso e não precisar me sobrecarregar. Eu posso ter sucesso e não precisar ter essa demanda excessiva de atividades, tá? Um outro ponto que eu vejo muito nos meus clientes e também nas pessoas que eu converso, e como eu já trabalhei no mundo corporativo, via muito, é a dificuldade de falar não. Então, às vezes as pessoas pedem as coisas, nem é da sua responsabilidade, mas sim, você sabe fazer, você é capaz, só que outra pessoa deveria estar fazendo aquilo. Mas aquela outra pessoa, ela não é tão comprometida, ela não faz tão rápido, você consegue fazer melhor. Então, esse discurso faz com que você acabe aceitando uma demanda que não é sua. Aprender a dizer não para os outros com sabedoria, colocando os motivos do não, não é não por não, é não porque isso não é da minha responsabilidade. Não porque isso é para o outro fazer. O outro ele tem que ser desenvolvido. Ele tem que aprender. Ah, mas você faz melhor. Sim, eu faço melhor, mas não é da minha responsabilidade. Então, achar que a gente vai fazer porque eu faço melhor, eu faço mais rápido e não treinar a outra pessoa, assumir uma responsabilidade que é do outro e isso é melhor, tá completamente errado também, porque você não está conseguindo nem desenvolver o outro e também está assumindo mais do que você deveria. Você não está deixando espaço para você se desenvolver. Tá? Uma das coisas que é muito importante a gente saber, eu trabalho muito com metas e objetivos, é que quando a gente quer alcançar algo na nossa vida, a gente tem que ter tempo, disponibilidade, prioridade e direcionar as nossas coisas para aquilo. Então, se eu quero ter sucesso, se eu quero me desenvolver naquilo que eu faço, eu tenho que saber que eu vou fazer as minhas responsabilidades e não a do outro. E saber falar não é uma habilidade, né, sem ferir, sem ultrapassar. Ah, mas o outro não consegue, o outro não está aqui. Então, a gente tem um problema e vamos tentar resolver esse problema. Mas não é assumindo coisas que são suas ou não enfrentando, não discordando. Porque tem gente que às vezes não consegue falar não por esse medo do conflito, né? E se esse for seu ponto, olhe para isso, né? Não é uma discussão, mas é entender que a gente precisa sim mostrar para o outro que não é, não é dessa maneira que a gente vai resolver o problema. Os problemas devem ser resolvidos treinando, explicando, contratando mais gente. Não é sobrecarregando quem não deveria fazer, né? Então, esse é um outro ponto. É, uma coisa também que eu vejo em algumas pessoas, muita gente nem fala, né, sobre isso, é que se eu disser não, é que eu posso mostrar que eu tô sendo fraco, que eu não sei, que eu não vou ser um bom profissional. Então, essa alta demanda representa para ele um reconhecimento de ser um bom profissional. Então, se as pessoas estão pedindo as coisas para você, tem
esse sentimento interno de que, nossa, eles me reconhecem como uma pessoa capaz, tá? E isso faz com que cada vez que a demanda está excessiva, por mais que a gente sinta o peso, vem esse gostinho de falar: nossa, eu consigo, eu sou capaz. E aí, nesse padrão, fica um círculo, né, vicioso, porque da mesma forma que tem um peso de estar nessa demanda excessiva, existe esse gostinho de falar: nossa, mas se todo mundo está me procurando, se estão me dando toda essa responsabilidade, é porque eu sou capaz. Olha que confiança estão me dando. E esse, para mim, também é um dos mais perigosos para o nosso ego. Porque daí a gente vai aceitando, e não porque a gente não sabe falar não, mas é porque o nosso ego está gostando daquilo. É porque toda essa demanda está me mostrando que eu sou uma ótima profissional, de que as pessoas me amam, né, ali. E fica nesse lugar até a gente sair de uma maneira que às vezes não é nem tão elevada, né? Então, olhe para isso, porque às vezes você fala assim: ah, mas eu não ligo de ter tanta demanda assim. Eu gosto, né? Então, se esse é o seu caso, talvez é porque você tenha esse padrão de demanda excessiva, ser, é, ser o reconhecimento de um profissional de responsabilidade, das pessoas gostarem. E eu não estou falando aqui de fases, porque às vezes tem fases no trabalho que a gente tem uma demanda maior, a gente tem que olhar para isso, principalmente se a gente está em cargos de confiança, né? Então, existe altos e baixos. Eu trabalhei como gerente de crise. Então, eu sabia também da minha responsabilidade daquele cargo e quando acontecia alguma coisa, eu sabia que eu tinha que colocar mais tempo ali, mais atenção. Mas eu me policiava muito para que isso não fosse uma rotina, porque não é normal todos os dias, se o meu trabalho seria feito, vamos supor, das 9 da manhã às 18 da tarde, todos os dias eu saía às 8 da noite da empresa. Uma coisa é uma vez ou outra, num projeto específico que eu sei quando vai terminar, tá? Porque senão eu não vou ter tempo de planejar aquilo que eu quero para atingir novas metas, né? E quando a gente coloca aqui, né, quando o tema vem que às vezes eu quero superar as expectativas, né? Então, primeiro a gente precisa entender de quem que a gente quer superar as expectativas. Porque se eu quero olhar e falar, será que eu quero superar as minhas expectativas comigo mesma? Então, se eu estou fazendo um trabalho e eu quero olhar e falar, eu quero fazer melhor, ou eu quero aprender algo mais, ou eu quero mudar de emprego, então, qual é a expectativa que eu estou querendo superar? Ou, eu quero que o outro me reconheça, o outro fale que eu superei essas expectativas. Mas quem é esse outro? É o meu chefe? São os meus pares? É um comitê que vai me dar uma promoção? Porque dependendo de quem a gente quer que gere essa, que veja essa superação das expectativas, precisa ter um plano de desenvolvimento para você mesmo. Porque se você só quer que seu chefe veja que você superou as expectativas, às vezes é só mostrar para ele o quanto você está aprendendo mais ali, o quanto um projeto que você está participando está mostrando ali. Agora, se você quer uma promoção que não depende só de uma pessoa te dar essa promoção, você precisa fazer muito mais do que só mostrar para o seu chefe. Você tem que trabalhar em projetos e em outros lugares que deem a sua visibilidade.
Talvez você tenha que falar com mais pessoas. E para isso você tem que ter muito mais tempo disponível. Talvez você tenha que desenvolver habilidades, não só técnicas, né? Então, aprender novas coisas, mas também aprender soft skills de comportamentos, de relacionamentos. Então, cada uma dessas expectativas que você quer superar, você tem que se mapear. Não espere que o outro fale isso para você. E uma das coisas que a gente mais erra é não ter o tempo para olhar aquilo que você mesmo quer superar e entender esse ponto, porque talvez lá no começo da carreira a gente deixa o outro ajudar a gente a mostrar o caminho, a falar, dá esse passo, faz isso, estuda aquilo, participa desse projeto. Mas depois de um certo tempo, você começa a ter maturidade suficiente na área profissional para entender aquilo que você quer. E quanto mais você souber para onde você quer ir, mais você vai saber dizer quais são as coisas que você tem que fazer para superar as expectativas. Não deixe o outro dizer isso para você. Porque se você deixa o outro falar aquilo que você tem que fazer, você perde a oportunidade de fazer algo por você. Você está fazendo aquilo que o outro quer. E o que o outro quer pode não ser o melhor para você. E pode, e você fazendo pode não dar esse resultado de superar a expectativa. Faz sentido? Porque primeiro, assim, vamos colocar, se eu preciso superar a expectativa num projeto, eu entro naquele projeto, mas aquele projeto me demanda muito, às vezes eu não consigo nem fazer aquilo que se eu não sei falar não, né? Então vamos lá, entrei num projeto, não sei falar não, todo mundo me demanda, eu não vou conseguir entregar tudo. Então, o que que eu tenho que fazer para conseguir entregar meu trabalho perfeito e mostrar aquilo que eu fiz? Aprender a falar não. Então, eu também tenho que saber que eu tenho que desenvolver coisas ali. Lembrar de olhar a autocobrança. Então, toda parte, quanto mais maduro a gente vai ficando no trabalho, mais essa parte do desenvolvimento, do autoconhecimento vai sendo necessária para olhar esses pontos que a gente quer tanto alcançar. Porque a superar as expectativas, ela não vem sozinha com só a entrega de um projeto, só a entrega de um resultado. Ela vem com o como. E o como, né? Como que eu entreguei esse projeto? Eu matei 10 para entregar, eu passei por cima de 5 pessoas, ou não, foi maravilhoso, todo mundo colaborou, cada um tinha uma habilidade diferente. Então, olhar isso, olhar diferentes capacidades, saber limites, desafiar no sentido de cada um ir um pouquinho a mais daquilo que ele já conhece para que ele aprenda mais, mas sem ultrapassar os limites, sem colocar as pessoas naquele estresse excessivo que pode gerar uma doença. Faz parte disso. Mas se a gente não se conhece, se a gente não conhece os outros, né? Se a gente não conhece como lidar com esses ambientes, às vezes um pouco que dão pressão, a gente fica refém de alguém que está conhecendo. E daí o outro que fala aquilo que a gente tem que fazer para o resultado dele e não para o nosso. Então, eu estou deixando aqui algumas coisas para vocês pensarem, porque não tem uma resposta certa. Né? Porque cada um tem que olhar para si e talvez buscar ajuda em sessões individuais, mentorias, coach, o que quiser, para olhar quais são os seus padrões. Nossa, eu sou muito perfeccionista, se me derem um trabalho, eu vou querer fazer perfeito, e daí
por ser perfeccionista, eu nunca acho que está pronto e eu fico só me cobrando. Eu tenho uma autocobrança, eu me comparo muito com os outros, eu procrastino e deixo acumular coisas, então por isso que minha agenda sempre está lotada. Então, o que que é? Cada um pode ter um tipo de padrão de comportamento. Cada um pode ter crenças, né? Acreditar em coisas e por isso se comportar de maneiras diferentes, tá? Mas o que eu falo para vocês é que quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue identificar e falar, nossa, isso eu não quero mais, existem ferramentas, existem métodos que a gente consegue mudar aquilo que não faz mais sentido para gente. Então, se eu quero mudar algo, se eu não quero mais ter essa vida que, nossa, eu me afogo em atividades, eu não sei nem mais como falar, porque eu não sei falar não. Sim, existe como a gente começa a aprender a falar não para as outras pessoas e dizer sim para a gente. E isso não tem nada a ver com fugir de responsabilidade. A gente vai continuar sendo responsável, mantendo os nossos compromissos, mas a gente não vai mais pegar coisas que não são nossas, tá? Da mesma forma que se eu acho que pegar muitas coisas faz com que as pessoas me vejam como um profissional exemplar e tal, eu também posso começar a entender que isso não é uma verdade, que eu sou uma profissional simplesmente fazendo o meu trabalho, tá? Eu já falei sobre a síndrome da impostora e eu vejo muita gente que às vezes é elogiada no trabalho e fala assim: não, não, isso daqui, não, imagina, não é nada. Gente, o que vocês precisam entender é que cada um faz o serviço de uma maneira diferente, porque nós somos indivíduos, né? Então, se alguém te elogiou, é porque essa pessoa não teria a capacidade de fazer aquilo que você faz. Então, por mais que aquilo seja o seu trabalho, que você fala, nossa, isso é fácil para mim. Imagina que alguém precisa me agradecer, aceite. Porque isso faz com que você entenda que mesmo a sua responsabilidade, mesmo tudo aquilo que está que é normal para você fazer, é um diferencial. E você pode ser reconhecido por isso. E isso pode ser o diferencial para você ter uma promoção. Mesmo fazendo aquilo que é o normal da sua. Mas se você fizer melhor do que outras pessoas, é isso que importa. Tem muita gente que fala, não, mas isso daqui é o básico. Mas, gente, se a pessoa está te elogiando é porque você está superando as expectativas dela. Então, ela tinha uma expectativa baixa, porque talvez um outro profissional não entregou da forma que você entregou. Então, pense, mesmo que você está fazendo aquilo que você acha que é o mínimo, outra pessoa pode estar vendo que você está superando a expectativa. Expectativa é muito o que a gente coloca. Então, não pensa que você tem que ter isso muito claro para você, porque se você coloca uma expectativa muito alta, é claro que você vai ter que fazer muito para alcançar. Mas se o outro não colocou a expectativa alta, ou se ele está comparando com alguém que é totalmente diferente de você, a expectativa vai ser diferente. Não que eu goste de comparação, tá? Eu não gosto de comparação, porque é isso, cada um é um indivíduo. Mas sempre que a gente pede um trabalho, a gente espera algo em retorno. E quando essa pessoa traz algo melhor do que a gente esperava, supera a expectativa, tá? Então, essa parte também da superação da expectativa, ela tem muito a ver com aquilo que foi pedido e prometido e vice-versa. Então, comecem a entender se o que vocês têm a responsabilidade, o comprometimento de fazer, se vocês mesmos
estão entendendo que podem fazer melhor. Se vocês precisam desenvolver alguma habilidade, se vocês conseguem alguém para ajudar a ensinar alguma coisa que pode melhorar aquilo, porque isso pode superar as expectativas de quem está recebendo esse trabalho, tá? Por exemplo, eu na terapia, a parte de sessão, eu treinei muito e eu ainda continuo fazendo trocas e nos cursos eu aprendo muito e isso para mim às vezes eu supero, eu falo, nossa, olha que legal. Então, assim, quanto mais a gente vai dando sessão, fazendo sessão e até conhecendo novas pessoas, porque como é muito intuitivo, como é muito individual, a gente vai olhando padrões diferentes, crenças diferentes e comportamentos, e cada um é uma história. Você fala, olha que diferente. E às vezes um cliente tem um resultado extraordinário e para ele é maravilhoso. Então, olhem para isso e fala, mesmo eu fazendo o meu trabalho ordinário, né, o normal, aquilo que é o básico, eu posso sim superar a expectativa de outra pessoa. E estar aberta para receber esse feedback também é importante, porque às vezes ninguém fala para a gente porque a gente não recebe, tá? Então, espero que essa conversa aqui tenha trazido muitos insights. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, coloquem aqui, eu vou deixar gravado e também vocês têm meu WhatsApp, nas redes sociais. E o mês que vem a gente se encontra de novo. Vou encerrar e fiquem bem.